Como é que a senhora está avaliando essa investigação? Ela pode comprometer o governo Jair Bolsonaro, deputada? Digo, na minha avaliação, não compromete porque não existe superfaturamento de algo que não foi comprado. Nenhuma dose da Covaxin foi comprada, né? Então, você não pode ter superfaturamento ou corrupção ou, enfim, qualquer tipo de desvio sobre algo que não foi comprado. A única coisa que aconteceu foi a análise da Anvisa em relação à vacina. Foi feito em fevereiro uma reserva de orçamento de 1,6 bi para poder haver uma possibilidade da compra da vacina. Em 25 de março, o TCU deu uma declaração oficial, respondendo inclusive ao Alessandro Molon, dizendo que não havia superfaturamento, não havia diferença de preços, que são, quer dizer, há diferença de preços, mas não há indício de superfaturamento em algo que são produtos diferentes. E então não vejo problema nenhum, eu acho que isso é algo que foi construído para se tentar dar mais vazão a uma CPI que já estava morrendo. Por que essa diferença de tratamento com a Covaxin? Isso quem tá dizendo é a acusação, né? Os fatos de verdade a gente não sabe se foi assim. Agora é engraçado, quando a gente fica com cuidado para olhar um contrato, porque o contrato é leonino, porque pode trazer um problema grande para o governo brasileiro, para o governo de uma forma geral, responsabilizando o Brasil por efeitos colaterais que sequer são testados, e há um cuidado com isso, reclama-se porque demorou demais. Demorou demais? Diga-se um mês, porque um mês depois dos Estados Unidos, que produz a Pfizer, um mês depois a gente já estava distribuindo a vacina aqui no Brasil. A gente já tem hoje o IFA, ou seja, a gente já produz a vacina e já somos independentes em relação à produção de algumas vacinas. Então, quando se demora por zelo em relação a efeitos colaterais que podem ser graves, a gente é culpado. E quando a gente tenta ir rápido, existe um relatório do TCU, do dia 25 de março, dizendo que não há superfaturamento, a gente também é culpado. Então fica difícil se defender desse jeito, né, Thales? Mas houve eu vejo como natural isso daí, a oposição vai fazer isso mesmo, mas os fatos vão se provar ao longo do tempo. Por que essa diferença de comportamento para a Covaxin? A questão não é a pressa ou a demora, mas houve uma mudança de comportamento, né, em relação a essa vacina. Vamos lá. A Pfizer, houve uma demora porque ela não estava sendo produzida ainda. Então, como que você vai comprar rápido algo que não está sendo produzido? A Coronavac também não estava sendo produzida no ano passado. As coisas começaram a acontecer no final do ano. Então, você teve, no ano passado, uma demora de compra, porque simplesmente não havia vacina. O mundo começou a vacinar no final de dezembro. Então, assim, o governo Bolsonaro está sendo acusado de demorar por fazer algo o ano passado, quando não havia vacina. E aí, quando já há vacina no mercado, então há uma pressa de compra. Isso é natural. Não é só isso, deputada. O presidente disse, olha, eu não estou comprando porque a Anvisa não autorizou ainda. Se a Anvisa der o aval, a gente comprará, mas não deu aval. A Covaxin foi ao contrário, não esperou-se o aval da Anvisa para fechar o negócio. Bom, existe uma grande diferença entre você fazer uma reserva de mercado para uma possível compra e você comprar de fato. Se você pegar esse livro que está aí atrás do senhor e dizer assim, comprei, chegou o livro, colocar no estante e entregar, você comprou. Agora, enquanto o autor está escrevendo o livro ainda, você dizer para ele, olha, eu tenho aqui 1,6 bi reservados para quando o livro ficar pronto, a gente poder comprar, ok? Isso não é compra, isso é reserva. Existe uma diferença grande disso daí. E nós temos, o Ministério errou ao informar a Câmara. Dia 25 de março, repito, uma resposta do TCU dizendo que não havia sobrepreço. Agora, é interessante, quando o Bolsonaro tem cuidado na compra de uma vacina, vocês reclamam.
quando se corre, vocês reclamam. Os tempos eram outros. Se a gente está falando de um cuidado, uma demora, entre aspas, no ano passado, porque não havia vacina ainda, e a gente está falando de algo tentando acelerar, quando se entende que a vacina pode fazer uma diferença e que a vacina já foi testada em outros países, é diferente, os tempos são diferentes. Vocês estão querendo comparar abacaxi com banana. Não tem como comparar abacaxi com banana. Agora, houve uma indicação de um funcionário, pelo menos ele relata isso, de que teria avisado de uma possibilidade de haver algo irregular na compra da Covaxin. E aí eu quero perguntar para a senhora se o presidente realmente foi avisado. Amanhã, o deputado Luiz Lima vai falar e diz que vai apresentar documentos também. Luiz Isso Miranda. preocupa o governo? Luiz Lima é do Rio de Janeiro. Sim. Luiz Miranda. Perdão, o Luiz Miranda. Isso preocupa o governo? De forma nenhuma. Tanto é que o governo já pediu investigação na Polícia Federal para que isso seja averiguado. Não há nenhuma preocupação em relação a isso. Esse governo não tem nenhuma preocupação com relação a possíveis corrupções e tudo vai ser investigado. Aliás, tudo já está sendo investigado. E não temos problema nenhum com que informações que porventura estejam embaixo dos panos ou embaixo do tapete venham à tona. Esse governo não tem o que esconder. Deputada, sobre a CPI, o que a senhora acha que vai acabar? Como é que vai acabar a CPI? Como? A senhora acha que eles vão indiciar o presidente? Com certeza vão tentar derrubar o presidente nessa CPI. Aliás, essa CPI já nasceu para isso, com o presidente da CPI, com o relator da CPI, pré-determinados a construir um relatório que já está construído desde o começo. Esse relatório ele não está sendo construído à medida que as informações acontecem. Esse relatório já está pronto. Renan Calheiros é conhecido como coroné, né? Como uma pessoa que capaz de tudo. Renan Calheiros é uma pessoa inconsequente e querem sim derrubar o presidente. Então é óbvio. Estão tentando achar um culpado e vão colocar esse culpado ali como sendo presidente. Não tenho dúvida nenhuma disso. E o povo também não tem nenhuma dúvida disso. Eu estou falando em português, não é grego. A compra não foi feita, o dinheiro não foi passado, a dose não chegou. Então não tem superfaturamento de algo que não foi pago. A compra foi suspensa porque surgiram várias denúncias. A compra foi suspensa porque a empresa intermediária não conseguiu entregar. A compra não foi concluída, mas foi feito o pedido, foi tudo feito. Então a compra foi suspensa por quê? Por quem? Foi suspensa por quem? Aí é que a gente tem que saber como é que foi suspensa. Sobre a escolha da Precisa, por que essa empresa, teve a preferência? Por que ela de novo atuando no Ministério da Saúde, deputada? Eu não tenho a mínima ideia, eu não trabalho no Ministério da Saúde. Eu não posso fazer avaliação de um fato que eu não conheço. Eu não vou dar opinião sem conhecer os fatos. As opiniões que eu estou dando aqui e os fatos sobre os quais eu estou falando aqui são os fatos que eu conheço. Eu sequer conheço a Precisa, não sei do que a Precisa fez ou não fez no passado. Tá. O que eu sei é que esse governo não comprou nenhuma dose superfaturada. E digo mais, se este governo tivesse comprado a Covaxin, a dose tivesse chegado e já estivesse sendo aplicada nas pessoas, iam dizer o quê? O Humberto Costa disse há alguns poucos dias que vidas não têm preço. O Renan Calheiros disse na minha frente no dia que o Pazuello esteve lá, que era um absurdo o Pazuello negociar a dose de uma vacina de $40 para $10. Assim, me explique em que mundo nós estamos. A gente não vai em Nárnia, né, Natália?